Olá, tudo bem? Estamos recebendo aqui na TVJC Alexandre Costa, que é o consultor automotivo, esteve aqui recentemente conversando com a gente sobre outros assuntos, como os mitos sobre o motor flex. Tá? Hoje ele retorna justamente para falar de um assunto aqui que é de grande interesse, do rico ao pobre, do dono de carro popular ao modelo de luxo, que é consumo de combustível. Alexandre Costa, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Vamos logo conversar a respeito do consumo de combustível. Sim. O que é que interfere no consumo de combustível? Esse realmente é um assunto muito polêmico e a gente tem que tentar ser bem claro com relação a esse tema. Existem 3 fatores que vão influenciar diretamente no consumo de combustível. O primeiro é o estado de conservação do veículo. O segundo, a qualidade do combustível utilizado. E o terceiro, a maneira como se conduz esse veículo. Quando você soma esses 3 fatores, eu tenho o consumo excessivo. Todo veículo ele vai consumir combustível queimando ele dentro do motor. Isso é programado pela montadora. A questão é que, se eu não atuo muito bem nesses 3 fatores que foram ditos, eu tenho um excesso de consumo de combustível. E aí, com o preço da gasolina que está hoje, realmente no final do mês vai apertar um bocado. Pois é, você falou aqui em relação ao estado de conservação, porque o carro ele apresenta variação de combustível. Ele começa, você compra um carro hoje e ele apresenta um X. Daqui com o passar do meses, tempo, sim. Por que isso acontece? Isso é muito comum. Quando você pega um carro muito novo, a gente chama disso de amaciamento, é um período em que o veículo, as partes móveis que estão em contato, elas vão sendo ajustadas. Com um carro muito novo, você realmente não tem um consumo muito favorável. A partir dos 10, 15 mil quilômetros, o veículo começa a apresentar um fator de consumo adequado. O importante é você conseguir manter a manutenção correta do veículo. Que tipo de manutenção? É a manutenção periódica. Troca do filtro de ar, troca do filtro de combustível, trocar sempre o óleo no período correto, manter os pneus calibrados. Então, se eu consigo manter o carro em ordem, em condições de rodagem, eu garanto que eu vou diminuir o consumo, pelo menos no item conservação do veículo. Certo. Você falou aqui também de qualidade de combustível. Isso. Ele interfere muito, por exemplo, se eu paro no posto de gasolina e uso a aditivada, a premium ou a comum. Sim. Isso Sim. aí. Se eu for comparar em relação a gasolina em relação a álcool, eu sempre vou ter um consumo maior do álcool. Isso é um caso de química, não tem como a gente mudar isso. Mas se eu tenho que sempre procurar utilizar um combustível de um posto de confiança. Porque hoje, com o trânsito que a gente está, carro muito tempo parado, né? Eu ainda utilizo um combustível de má qualidade, o aproveitamento de combustível naquele motor não é tão adequado. Eu não consigo arrancar energia suficiente. É daí que vem o aumento do consumo de combustível relacionado à qualidade do combustível. Então, muitas vezes, sai caro optar pelo combustível mais barato. O combustível mais barato pode estar batizado, não vai me dar o rendimento no motor e aí vem o aumento do consumo. Você falou aqui também em relação à maneira de dirigir, né? Sim. Isso aí é determinante. Né? Eu considero que é o fator mais importante, eu fiz questão de colocar para o final, porque é difícil até você dizer isso para quem tem carteira há 20, 30 anos. Alguns hábitos vieram da época do carburador, tá? Onde o pessoal às vezes esquentava o carro, ou acelerava o carro antes de desligar, mas é não saber aproveitar bem o motor, é não conseguir retirar do veículo o melhor que ele pode oferecer. Tanto é que é fato, você pode conseguir um consumo num veículo, e eu dirigindo esse mesmo veículo, eu posso ter uma autonomia maior devido à maior economia que eu consigo. É muito comum. Justamente esse caso aí é aquele que a gente ouve, tá? Eu ouço muita reclamação aqui dos leitores, dos internautas, porque eles viram em algum momento a montadora divulgando que um carro fazia, vamos usar uma situação hipotética, 20 km com 1 litro de gasolina. E aí ele vem para a prática e não consegue reproduzir isso. Foi ótimo você falar, isso é uma oportunidade para a gente esclarecer para quem está nos assistindo. No teste de uma revista ou até mesmo da montadora, você tem uma pessoa especializada que entende o funcionamento do veículo. Então, pelo fato dele entender, ele consegue obter um melhor rendimento. O combustível utilizado é controlado e não um combustível que eu comprei em qualquer posto. As condições do teste são controladas, de temperatura, da própria pressão atmosférica, que esses fatores também influenciam no consumo. Muitas vezes, quando eu leio uma matéria numa revista especializada,
Lá no rodapé eu vou ver em que condições esse teste foi realizado. É por isso que normalmente não bate. Para quem é um motorista comum, não fique chateado com isso. É normal, é porque são pessoas especializadas que conseguem tirar o melhor do carro. Então, Alexandre, eu queria aqui, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está em casa agora, Perfeito. assistindo a gente, Perfeito. e está se preparando aí para pegar o carro dele. O que é que ele pode fazer de ponto a ponto para economizar gasolina? Perfeito. Eu sei que hoje em Recife, por exemplo, é uma grande cidade onde o trânsito está muito intenso. Principal fator, faça um percurso mais longo, porém com menos tempo do veículo parado. Eu sei que hoje é difícil fazer isso, mas hoje existem alguns recursos de mapas, onde você, antes de sair com o carro, nunca dirigindo, antes de sair com o carro, você verifica uma melhor rota. Aí, o fato de eu ter a opção de evitar o trânsito, eu já diminuo o consumo de combustível. Outra coisa é saber trocar as marchas no momento correto. É muito comum antecipar as marchas achando que está poupando o motor. Quando você antecipa muito essas marchas, eu não tenho o rendimento do motor que eu preciso. E aí vem o consumo. Então, a dica que eu dou, faça um caminho mais longo, porém com menos tempo o carro parado, troque a marcha do carro no momento correto, que esses dois fatores já vão te dar no final do mês algum resultado. A gente pode falar isso em percentual, quanto é que daria, quanto é que isso representa em média de economia de combustível? É interessante a gente comentar sobre isso. Essas duas medidas, tá? Sim, é interessante a gente comentar sobre isso porque economia de combustível nunca é um único fator. É o somatório de várias atitudes que eu tenho que no final do mês resultam em economia para mim. Então eu consigo, se eu conseguir fugir do trânsito e ter a troca de marcha no momento correto, pelo menos 10% de economia a cada tanque, que eu já considero um resultado bem expressivo. Para a gente somar aqui, então, o percurso... Sim, eu posso optar por um percurso mais longo, mas menos engarrafado. A troca de marcha? No momento correto. Somado a isso, um combustível de qualidade, o veículo com a manutenção correta, aí eu tenho até mais do que 10%. Dessa manutenção correta, eu gostaria que você falasse aqui da calibragem dos pneus, né? Perfeito, perfeito. Sim. O que é que vai influenciar? O veículo, ele consome combustível, produz energia para colocar o carro em movimento. Quanto menos esforço o motor fizer para isso, mais economia eu tenho. Se eu deixo o pneu com calibragem baixa, existe uma coisa chamada de resistência ao rolamento, o motor tem que gerar mais esforço para deslocar o veículo. Aumenta o consumo. Se eu rodo na estrada com os vidros abertos, aumenta o consumo. Então, uma série de fatores. Tem muita gente que é comum deixar objetos pesados no porta-mala. Simplesmente esquece. E é um peso a mais que realmente influencia no consumo. Pois é. Obrigado pelas dicas. Eu que agradeço. Para a gente, te agradeço mais uma vez a visita, os esclarecimentos. Então, você que está aí em casa, pegou as dicas de Alexandre Costa, acompanha aqui mais no Jornal do Comércio, tudo sobre notícia automotiva. Ele volta em outro momento para falar de uma outra questão relacionada à mecânica automotiva. Um abraço, obrigado.